Bom dia, tudo bem? Tudo bem com a tia Sandra também. Vamos à nossa aula extra. Em pleno sábado, a gente vai falar de um assunto importantíssimo, que é sobre consciência negra. O Dia da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro em todo o nosso país. Essa data homenageia Zumbi, um escravo que foi líder do Quilombo de Palmares. Zumbi morreu em 20 de novembro de 1695. Vocês precisam saber primeiro o porquê que ele foi líder de um quilombo. O que é quilombo? E por que a existência deles? O Brasil, como vocês já ouviram a tia Sandra contando na sala, ele foi colonizado pelos portugueses. E esses portugueses traziam para cá pessoas da África para trabalharem como escravos. Eles não recebiam nada, não tinha pagamento, eram retirados das suas famílias, alguns eram príncipes, reis na África, vinha para cá para ser escravo. Tinha que trabalhar muito e se não fizesse do jeito que o dono dele quisesse, já pensou que triste falar dono? Uma pessoa ter dono. Então, se eles não fizessem os trabalhos do jeito que o dono exigisse, eles apanhavam cruelmente. Eram várias torturas que eles sofriam, tá? E vinham para cá, para o Brasil, dentro de navios superlotados, com problema da falta de higiene. Então, muitos morriam antes de chegar ao Brasil. E aí, com o tempo, eles tentavam fugir, muitos não conseguiam, eram perseguidos, apanhavam, voltavam para a senzala, que era o lugar onde eles ficavam, na fazenda, mas uma espécie de uma casinha separada para eles ficarem todos amontoados ali dentro. Então, alguns conseguiram fugir. E em Alagoas, eles formaram um conjunto de pessoas formando um quilombo, que é tipo uma tribo indígena, só que era de africanos, negros fugidos, né, escravos. E ali eles viviam em comunidade. Um ajudava o outro e preparava seus alimentos, plantavam, para tentar viver livre daquela tortura, daquela vida horrorosa que era a vida de escravidão. Só que lógico que os donos dos escravos não ficaram satisfeitos com isso. E na época o governo também apoiava a escravidão e apoiava os donos, os senhores dos escravos. Então, houve uma espécie de guerra mesmo contra os quilombos. E esse quilombo de Palmares, ele era muito grande, tinha muita gente nele. Então ele foi o que mais resistiu, o que durou mais tempo na luta contra o governo e contra os senhores de escravos, tá? Só que, infelizmente, o líder deles, igual tá falando aqui, ó, ele tinha um apelido Zumbi, né? Morreu nessa luta toda em 20 de novembro. E com o tempo, esse quilombo foi derrotado, tá? Então, homenagem a esse brilhante lutador, guerreiro, que buscou a liberdade do seu povo. Sem querer prejudicar ninguém, mas ninguém aguenta sofrer maus tratos, pior que qualquer animal, se a gente for pensar. Hoje em dia, existem os direitos dos animais. Na época, eram pessoas sendo maltratadas de maneira mais cruel do que muitos animais que a gente vê sendo maltratados por aí, tá, gente? Então, vamos pensar nisso. Somos todos seres humanos, independente da cor da pele, somos seres humanos.
Aqui está falando que o objetivo do Dia da Consciência Negra é fazer uma reflexão sobre a importância do povo e da cultura africana, assim como o impacto que eles tiveram no desenvolvimento da identidade da cultura brasileira. Como assim, tia Sandra? É o seguinte, cada povo que entrou aqui deu pra gente alguma herança de cultura, de tipos de comidas, de tipo de música, tipo de dança. E fora que eles, com o trabalho mesmo, a mão de obra, eles ajudaram muito na economia do país. O país se desenvolveu com o trabalho deles, nas lavouras, nas plantações, plantações diversas, cana-de-açúcar principalmente. Então o país contou com esse trabalho não remunerado, eles não recebiam pagamento e muitos se enriqueceram às custas do trabalho dos escravos. Muitos desenvolveram-se nesse país às custas destes trabalhadores, tá? E, infelizmente, quando acabou a escravidão, eles saíram com a mão na frente e outra atrás. Não tinham estudo, não tinham oportunidade de emprego, nunca haviam trabalhado de forma remunerada, não tinham casa, porque eles viviam na senzala. Imagina só, gente, que situação. Libertou, mas de uma hora para outra ele se viu sem casa, sem alimento de espécie alguma, sem trabalho para conseguir dinheiro para comprar alimento, para pagar um aluguel de uma casa. Então isso deu origem a essa diferença social. O que é diferença social? Uns têm muito dinheiro, outros têm pouco, outros não têm quase nada no nosso país. Muitos fugiram e foram formar favelas no Rio de Janeiro. Muitos, quando foram libertos, também foram formar favelas. Não tinham onde morar, não tinha como comprar terrenos diferentes, então foram para o alto dos morros, formando o que a gente chamou agora de favela, tá? Os herdeiros desses africanos, até hoje, sofrem preconceito, discriminação racial. A gente vê, a gente presencia, infelizmente, um ser humano trata o outro com diferença por causa da cor da pele ou por causa do passado que eles tiveram, que não por culpa deles, eles foram escravos, não foram eles que pediram para ser escravos, de forma alguma, tá? Então temos aqui uma imagem do zumbi, está falando de lembrar a resistência do povo negro para avançar na luta por uma sociedade livre de toda forma de opressão. Ser oprimido é justamente ser escravo ou quase isso, tá? Quando eu digo quase isso, é porque tem muitos que vivem praticamente numa escravidão, de forma diferente, mas ganhando o mínimo, de forma que não consegue se sustentar, de forma que passa fome, de forma que nunca consegue ter uma casa própria, vivendo em lugares perigosos, lugar que tem perigo de desabamento, entre outras coisas. Risco de violência, lugares sujeitos a muita questão de uso de drogas, vendas de drogas, armas, essas coisas muito tristes que a gente sabe que existe e que aí não atinge somente as pessoas negras, lógico que não, tá? Agora, tá falando que é o símbolo da luta, da resistência e a consciência de que a negritude não é inferior e que o negro tem o seu valor e seu lugar na sociedade. Então, esse símbolo da luta, da resistência, quem foi?
o Zumbi, do Quilombo de Palmares. E aqui nós temos uma frase do Nelson Mandela. Nelson Mandela foi um presidente lá na África do Sul que lutava justamente contra essa separação de brancos e negros. Lá no país dele tinha isso de forma terrível. Tinha escola que não podia ser frequentada por negros. Enfim, muita coisa triste também se passando lá. Ele já foi preso, ficou muitos anos na prisão, justamente por causa das ideias dele de que os negros deveriam ser tratados da mesma forma, que não deveria ter diferença, divisão entre as pessoas devido à sua cor da pele. Então ele disse: sonho com o dia em que todos se levantarão e compreenderão que fomos feitos para vivermos como irmãos. Então ele deixou essa mensagem para a gente, entre outras, ele deixou várias outras, tá? Querido aluno e aluna, a tarefa de hoje será justamente elaborar uma mensagem parecida com aquela ali que eu mostrei para vocês agora, do Nelson Mandela, sobre esse tema consciência negra. Uma mensagem que demonstre o seu respeito com as pessoas de modo geral, sem se importar com a cor de sua pele. Você pode e deve, fazer uma ilustração bem linda em sua mensagem, tá? E para ter mais ideias de ilustração, vocês vão ver isso aqui agora, ó. Isso aqui é a folha, o modelo padrão para atividade. E para dar sugestões, vamos agora assistir ao vídeo complementar sobre esse tema. Neste vídeo, você irá conhecer a linda história O Cabelo de Lelê. Então, me despeço de vocês por aqui. Tenham um bom final de semana. Tudo de bom para vocês. Até a próxima aula. Tchau. Olá a todos! Bem-vindos ao nosso canal! Hoje nós vamos apresentar para vocês uma linda história. O Cabelo de Lelê, da autora Valéria Belém, com ilustrações de Adriana Mendonça. Lelê não gosta do que vê. De onde vem tantos caixinhos? Pergunta sem saber o que fazer. Joga pra lá, puxa pra cá, jeito não dá, jeito não tem. De onde vem tantos caixinhos? A pergunta se mantém. Toda pergunta exige resposta. Em um livro vou procurar. Pensa Lelê no canto a cismar. Fuça aqui, fuça lá, mexe e remexe, até encontrar o tal livro, muito sabido, que tudo aquilo pode explicar.
Depois do Atlântico, a África chama e conta uma trama de sonhos e medos, de guerras e vidas e mortes no enredo, também de amor no enrolado cabelo. Puxado, armado, crescido, enfeitado, torcido, virado, batido, rodado. São tantos cabelos tão lindos, tão belos. Lelê gosta do que vê. Vai à vida, vai ao vento, brinca e solta o sentimento. Descobre a beleza de ser como é, herança trocada no ventre da raça, do pai, do avô, de Alemar até. O negro cabelo é pura magia, encanta o menino e a quem se avizinha. Que gira e roda no fuso da terra, de tantos cabelos que são a memória. Lelê já sabe que em cada caixinho existe um pedaço de sua história. Lelê ama o que vê. E você? Gostaram da história? Eu espero que sim. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar o conteúdo com pessoas que estejam interessadas nessa temática. Deixe também o seu coraçãozinho. Nos vemos em breve. Tchau!